Já foi? Ótimo dia. Então, pessoal, a gente tem recebido bastante questões, né? Bastante dúvidas sobre remoção de terceiro molar, né? Remoção de siso. E a gente vê que as pessoas têm um certo bloqueio, certo medo. Às vezes elas trazem experiências de parentes, de amigos, de próximos, colegas de trabalho, que não tiveram uma experiência muito legal, muito boa, quanto à extração de dente do siso, extração de terceiro molar. Eu queria fazer um videozinho curto para mostrar alguns casos e mostrar que realmente não é coisa de outro mundo, desde que bem indicado, desde que bem planejado, que feito no momento certo. Obviamente, nós não vamos tirar um dente do siso, um terceiro molar, vésperas de um casamento, vésperas de uma viagem. Então, planejar direitinho a melhor data, fazer um exame de sangue para ver como que está de saúde, para que a gente não tenha nenhuma surpresa, nenhuma intercorrência. Então, vou mostrar alguns casos. É importantíssimo que quem precise tirar um terceiro molar tenha pelo menos, no mínimo, um raio-x panorâmico. Se for digital, melhor ainda, porque a gente consegue ter uma visão, uma imagem mais nítida, e o profissional, o dentista, consegue trabalhar de uma maneira mais certeira, mais confiável. Então, a tomografia, sem dúvida, é importantíssima. Quando tiver a oportunidade de fazer uma tomografia, quando tiver, vamos dizer assim, tiver na sua cidade, na sua região, vale a pena. Então vamos ver alguns casinhos, vamos mostrar alguns casinhos. Todos esses que eu vou mostrar, que eu vou exibir aqui agora, já foram removidos. E é importante você dar uma olhada nessas películas, nessas radiografias, para você ver que às vezes a gente imagina que o caso da gente seja o mais complexo, o mais difícil de solução, mas existem muitos outros casos, ó. Aqui a gente tem esse dente totalmente impactado, ó. Tá vendo? Ele tá inclinado, totalmente inclinado no último dente, ó. E deixa eu pegar a caneta, que às vezes fica melhor. Ficou melhor, Robson? Sim. Dá pra ver direitinho? Então, ó, a gente vê esse dente bem inclinado, ó. Ele nunca vai nascer. Do outro lado, ó, a mesma coisa, ó. Já o superior, ótimo, maravilha. Olha do outro lado do superior. Dá um clique de foco aí. Maravilha, ó. Ótimo. Vamos ver aqui embaixo. Às vezes, o que acontece? Um colega vem e fala: ai, teve que cortar a gengiva, teve que cortar o osso, teve que... Esquece isso, deixa... Tô mostrando um caso para vocês de 2005, ó, o que? 14 anos atrás. Então, a preocupação que você tem que ter, que você como paciente tem que ter, é escolher um profissional, um dentista de sua confiança. Escolher um profissional, um dentista onde algum amigo seu, algum parente seu já tenha feito, e esquece como que vai ser feito isso aqui, de que jeito que o dentista vai abrir, se corta um pedacinho do dente ou não. O importante é você confiar no profissional. Mostrar alguns casos. 2006, na época nossa câmera era mais pobrezinha, né? Não que hoje seja, mas já melhorou um pouquinho. Então esse caso de 2006, olha só, nesse caso a gente tem o primeiro, o segundo e o terceiro molar, ó. Olha onde que está o terceiro. Vamos dar uma olhada do outro lado, ó, virou. Oi, só apertar aqui. eu, Robson também. Aí, vamos pro lado de lá. Robson, olha a vaidade do ser humano onde chega, gente. Vamos lá do outro lado. Do outro lado, ó, bem inclinado. Não significa que esse dente é um dente difícil de tirar, nem que ele é fácil de tirar, da mesma forma que o superior. Eu gosto de dizer que só é fácil ou difícil um trabalho depois que a gente conclui, depois que a gente termina. Mas eu já peguei dentes que estavam... Vamos passar mais alguns aqui. Aí, que legal. Vamos ver desse lado. Eu já peguei dentes... Esse caso é um caso de 2013, tá meio fora de ordem a data aí. Então, eu já peguei casos onde um dente desse aqui, que tá retinho, ó, primeiro, segundo, terceiro, ele tá retinho, ele deu muito mais trabalho de ser removido. Olha do outro lado. Que do outro lado, do mesmo paciente, tá vendo?
Às vezes eu começo uma cirurgia imaginando que isso aqui vai ser muito mais complexo e a gente se surpreende, de encostar isso já sai. Hoje de manhã nós removemos quatro dentinhos desses. Geralmente eu dou preferência por remover os 2 de um lado, que aí o paciente mastiga do outro lado, né? E depois que ele melhorar, eu removo os outros 2 do outro lado. Mas tem paciente que já não, quero tirar tudo de uma vez. Não, passando, em alguns casos. Ó. Olha a vantagem do raio-x digital. Olha a diferença de qualidade de um raio-x panorâmico normal, analógico, né, vamos dizer dessa forma, para um digitalizado. A qualidade de imagem é muito superior. São todos casos, ó, inclinado, bem deitado, esse inclinado. Caso 2015, com aparelho, geralmente o ortodontista indica para remover esses dentes, né? 2010 esse caso, 2008, ó, bem inclinado. A grande preocupação que a gente tem é com essa região aqui, com esse nervo alveolar que passa aqui, para os terceiros molares inferiores. Já para os superiores seria o seio maxilar. Vamos pegar um raio-x que esteja melhor. Aí, ó, aqui dá pra gente ter uma ideia. A mandíbula tá aqui? Ótimo! Então, ó, na mandíbula a gente tem um ramo nervoso, um feixe nervoso, que é o alveolar inferior. Ele entra um ramo desse de cada lado da mandíbula. Mandíbula, boquinha da gente. E o terceiro molar, dente do siso, geralmente está aqui nessa região. A grande preocupação que a gente tem é de não lesionar esse feixe nervoso. Na verdade, aqui passa uma artéria, né? Leva sangue arterial, uma veia para remover o sangue venoso e um feixe nervoso, aferente e eferente, ou seja, um para levar e outro para buscar a informação, vamos dizer dessa forma. Então, vamos fazer uma analogia a um encanamento, ou seja, a gente não pode lesionar esse encanamento que está aqui. Não pode pegar esse feixe nervoso que está aqui. Vamos dar uma olhadinha lá, vamos ver mais alguns. Aqui tá ótimo. Ó. Você consegue focar aqui, Robson? Foca aqui. Vamos aumentar aqui para a gente ter uma ideia. Afasta um pouquinho para ficar melhor. Fala que tá ao vivo aqui, que eles não ficam mexendo na porta aí. Ótimo. Então vamos lá. Ó. Esse aqui é o feixe nervoso. Tá vendo que interessante? Esse nervo que ele não pode ser lesionado. Então, ó, primeiro, segundo, terceiro molar. Ó. O ramo nervoso ele entra lá atrás e ele vem desembocar aqui na frente, ó, próximo do cantinho do lábio da gente, do cantinho da boca. Geralmente entre os pré-molares. Ele desemboca aqui. Aqui a gente tem um forame mental ou mental, por onde sai esse nervo. Esse nervo aqui não pode ser lesionado. Se lesionar, não é que vai doer, vai causar o que a gente chama de parestesia. Esse nervo vai ficar anestesiado. Vamos voltar. Vamos vir aqui no outro computador. Deixa eu puxar aqui, dá pra ver aí? Deixa eu ligar o outro lá, que aí já fica todo mundo para trabalhar. Aqui nos 3 computadores. Vamos lá pra gente ter uma ideia, ó. Olha lá, ó, mais uma vez o feixe nervoso passando ali, ó. Olha que interessante, ó. Tá basicamente em íntimo contato. Olha que coisa interessante, ó. Se a gente pegar aqui, vamos pegar lá do outro lado, vamos ver do outro lado, ó. Primeiro, segundo e terceiro molar. A gente ouve muito falar que o dente do siso vai empurrar os outros dentes, tem que tirar. Não. A grande questão é, tudo arrebenta para o lado mais fraco. Se eu tenho a coroa do dente, que a gente tem o esmalte, que é o tecido mais duro que a gente tem no organismo, mais duro que o próprio dente, mais duro que o osso, em contato com a raiz de um outro dente, vai reabsorver a raiz do outro dente, ó. Tá nítido nessa imagem aqui, ó. Não é que vai empurrar o outro dente para frente, igual o paciente às vezes comenta, vai encavalar os outros dentes, não. Literalmente, esmalte em contato com raiz, com dentina ou cemento, vai reabsorver. É simples. Veja o que acontece com o dentinho descido, dente de leite.
Na hora que a gente tira a coroinha do dente de leite, basicamente ele não tem mais raiz. Por quê? O esmalte de um dente permanente estava pressionando a raiz do outro dente descido, do dente de leite. A raiz foi reabsorvendo. Isso é programado, é uma morte programada das raízes. Ou seja, até para dar lugar para que o dente permanente possa nascer. Então, não é a questão que vai empurrar, não é a questão. Às vezes esse dente dói porque ele começa a nascer e não tem espaço. Aí começa, rompe a gengiva, por mais que o paciente tenha cuidado, higienize, escove os dentes direitinho, ele não consegue limpar ali dentro. Aquela gengiva que está em volta dele vai infeccionar e aí a gente vai ter o que a gente chama de pericoronarite. Peri, em torno. Ou seja, coroa e inflamação. Então, uma inflamação em torno da coroa do dente. Opa, vou apagar. Então, uma inflamação em torno da coroa do dente. Em volta do dente, a gente tem um capuz, chama capuz pericoronário. Esse capuz é como se fosse uma placenta de um dente. Opa, marquei aqui. É como se fosse a placenta do dente. Uma vez que a gente remove esse dentinho, a gente precisa remover esse capuz também. Desde que é feita a abertura, o planejamento correto, a abertura... Vamos colocar aqui, vamos terminar, pode olhar para mim aqui. Responde a Cleide, a Alencar tá mandando bom dia. Ô, bom dia, Cleide, brigadão, viu? Brigadão, manda mensagem aí que pedindo vídeo e tal, que nós vamos fazendo de acordo com o pedido de cada um. Não dá pra gente, geralmente é no horário de almoço ou antes da gente começar, mas nós vamos fazer mais vídeos agora. O pessoal está pedindo, vamos fazer. Então o que acontece? Desde que bem indicado, bem planejado, remoção de terceiro molar, remoção de dente do siso, dente do juízo, não tem segredo. É remover, tomar a medicação prévia, tomar a medicação pós, tomar os cuidados pós-operatórios, que não tem que dar errado. Desde que seguindo as orientações do profissional, importantíssimo isso, que você procure um profissional de sua confiança. Não tem por que ficar sofrendo com esse dente. Eu vejo pessoas que às vezes tomam remédio quase igual anticoncepcional, né? Tomam antibiótico quase todo mês, porque vai protelando, e esse dente geralmente ele dói em véspera de aniversário, véspera de feriado, antes de final de ano, antes de casamento. Então a gente já tem um monte de coisa na vida para causar algumas demandas. A gente fica mais com essa questão de dente, eu não vejo porquê. Vamos dar um jeitinho de resolver isso aí. Um forte abraço para todo mundo, espero ter ajudado. Me mandem questões aí, o que eu puder ajudar, o que tiver ao nosso alcance aqui, nós vamos gravando de acordo com a disponibilidade de tempo aqui e vamos tentando melhorar o mundo, melhorar a classe odontológica, melhorar o nosso dia a dia. Um abração, um forte beijo de todo mundo aí. Fiquem com Deus. Olha o Dr. Raul chegando aí. Um abraço. Vamos finalizar aí, doutor.